Prezado doutor Américo Lacombe, Colégio de Dirigentes e demais colegas servidores, bom dia. O Instituto Federal de Sergipe, juntamente com sua comissão de ética, sente-se honrado com a presença de todos nesta videoconferência. Agradecemos e registramos a presença do presidente da Comissão de Ética da Presidência da República, doutor Américo Lacombe, do magnífico reitor do Instituto Federal de Sergipe, professor Ailton Ribeiro de Oliveira, da presidente da Comissão de Ética do Instituto Federal de Sergipe, professora Maria Selene Cabral, dos demais membros do Colégio de Dirigentes, bem como todos os servidores que acompanham esta videoconferência nos 8 cantos do anexo de reitoria. Convidamos a apresentar a palestra Ética no Serviço Público o presidente da Comissão de Ética da Presidência da República, doutor Américo Lacombe. Eu fui convidado para falar um pouco sobre a ética no serviço público. À primeira vista pode ser um pouco contraditório nós afirmarmos que existe uma ética no serviço público separada da ética geral. Mas na realidade existe. Isso, se bem que os antigos não fizessem nenhuma distinção entre a moral privada e a ética pública. Na antiguidade clássica, Aristóteles já tinha uma visão desta separação, quando ele diz o que é bom para o indivíduo é também para a cidade. Ele já faz a distinção entre a moral pública e a moral privada, mas sem fazer nenhuma diferenciação entre elas, né? Ainda que quer dizer, o que é bom para a cidade é maior. Parece que a função da moral privada, parece haver uma junção assim da moral privada com a ética pública. No entanto, ele diz mesmo, na mesma ética nicômana, talvez não seja mesmo, em todos os casos, ser um bom homem e um bom cidadão. Quer dizer, um bom homem na vida privada, um homem correto na sua vida privada, poderia não ser um bom cidadão. E a recíproca, evidentemente, também verdadeira. Acreditava-se assim que os princípios que fazem um bom homem faziam também um bom cidadão. Mas houve uma ruptura, uma distinção. Essa distinção entre a moral privada e a ética pública surgiu com Maquiavel. Ele não era um arauto do autoritarismo, como pode parecer no Príncipe, porque nos discursos da primeira década de Tito Livio, ele diz claramente: a democracia fez a grandeza de Roma, pois foi a parte de grande virtude. Quando o povo deixou de participar dos assuntos públicos, começou o declínio. A decadência era inevitável. Quer dizer, exatamente quando o povo deixou de participar, começa a decadência. E no Príncipe ele afirma, no entanto, que para conservar suas conquistas, o príncipe deve extinguir o sangue do antigo príncipe, que vivia na região que ele conquistou. Ou então extingue todo o sangue da dinastia anterior, ou não abole suas leis e impostos e ainda vai residir no lugar e assim conquista o povo. Para conservar o poder, dizia Maquiavel, o príncipe não deve ser bom, e ser apenas conforme a necessidade. Exterminar e não expropriar. Esse é outro conselho que ele deu ao príncipe conquistador. Extermine todos os seus inimigos, mas não exproprie seus bens, porque os descendentes perdoarão a morte dos antecessores, dos seus ancestrais, mas não perdoarão a expropriação dos seus bens. Assim nós vamos ver que não era propriamente um santo, evidentemente. E ele dizia, fazer o mal de uma só vez. Se tiver que fazer o mal, faça tudo de uma vez. Mas o bem não, o bem deve ser feito aos poucos. No entanto, nós temos que ver que a mediania, como a expressão de Aristóteles, na ética nicômana, a mediania, o que está no meio, o que não é, que não peca nem por excesso, nem por deficiência, a quantidade certa das coisas, entre a ética e a política é o direito.
que limita o poder do Estado. A ação política, não é? Nós sabemos, já vimos, é provida de uma moral específica, às vezes contrária à moral ordinária. No entanto, houve uma distinção moderna que começa com Kant, não é? Quando ele faz a distinção entre a ética deontológica e a ética das consequências. A ética deontológica sustenta que o que é bom ou o que se deve fazer não é função das consequências. Verifica-se a qualidade da ação em si mesma e não no que se espera dela. Quer dizer, a qualidade da ação em si mesma é a ética deontológica. Essa distinção, no entanto, foi depois aprofundada por Max Weber, que falou em ética da intenção, agir conforme os princípios, independentemente das consequências, princípio da moralidade, e a ética da responsabilidade, agir com base nas consequências, independentemente dos princípios, que é o princípio da eficiência. E que Norberto Bobbio adotou uma terminologia diferente, chamando ética dos princípios e ética dos resultados. Olha, nós temos que ver o seguinte: a ética do serviço público, ele não pode abandonar nem a ética dos princípios, nem os princípios e nem os resultados. Porque uma coisa é boa na medida em que atinge os seus resultados. Por conseguinte, o servidor público não pode esquecer dos resultados a que levam a sua própria ação. E no artigo 37 da Constituição, nós vemos nitidamente as duas éticas sendo consagradas. Por exemplo, se nós lermos o artigo 37 da Constituição, nós vamos ver o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ora, nós vemos aí as duas éticas consagradas no artigo 37. Quando ele fala em princípio da moralidade, está falando em ética dos princípios, ou ética da intenção, para usarmos uma expressão de Max Weber. E ética, quando ele fala em eficiência, o princípio da eficiência, isso é a ética da responsabilidade, a ética das consequências, a ética dos resultados. Porque uma coisa é boa na medida em que seus resultados são bons. E o servidor público não pode esquecer de que a sua ação tem necessariamente que levar a bons resultados. Nós vemos assim que o Estado brasileiro, ele segue uma série de princípios, alguns até podem ser exemplos para o mundo, né? O nosso Estado laico, por exemplo, que é um princípio moral que a nossa Constituição consagra, a laicidade do Estado, é sem dúvida nenhuma um exemplo para o mundo. Quando nós vemos no mundo brigas religiosas de todo jeito, talvez aqui seja um dos poucos países onde todos os credos convivem harmonicamente. Convivem em respeito aos outros que têm outra crença e em respeito aos outros que não têm crença nenhuma. Porque o ateu ou o agnóstico também é merecedor de respeito. Todo mundo tem direito de crer e de não crer. E nós respeitamos isso. Nisso aí nós podemos nos orgulhar. Quer dizer, nós temos um Estado, nós temos uma sociedade que respeita a tolerância. E, aliás, a política é isso. Quer dizer, o que é a política? A política tem como base um fato, é a pluralidade das coisas, a pluralidade do homem, a pluralidade da sociedade. Senão não há política. A política existe exatamente para conciliar os extremos, conciliar as divergências e as adversidades. Divergências é aquilo que é meramente diferente. Diversidades é aquilo que é contrário. Nós convivemos com as nossas diferenças e convivemos com os nossos contrários. Isso é uma lição de ética que a nossa Constituição dá e que até aqui nós temos respeitado. O que nós preocupamos muito na Comissão de Ética Pública
Tá, presidente. Evidentemente, há uma conciliação entre as duas éticas, a ética do princípio e a ética dos resultados. Se nós ficarmos só na ética dos princípios, nós vamos ficar talvez num plano utópico. E na ética dos resultados, apenas na ética dos resultados, nós vamos entrar num setor perigosíssimo em que nós vamos admitir que o fim justifica os meios, o que também não é verdade. Nós não podemos chegar a essa conclusão. A nossa grande preocupação lá é, evidentemente, o respeito à moralidade, o respeito à ética, não só respeito às normas jurídicas. Porque nós podemos, por exemplo, respeitar todas as normas jurídicas, não violar nenhuma norma jurídica e cometer uma falta ética. Sempre que se viola uma norma jurídica, nós cometemos uma falta ética. Mas nós podemos cometer uma falta ética sem violar nenhuma norma jurídica. E isso já aconteceu até num caso concreto lá na Comissão de Ética Pública. Nós demos uma advertência a uma autoridade e o voto do relator diz que ela não cometeu nenhuma violação a uma regra jurídica, mas faltou com a ética um determinado comportamento. E ela foi advertida por conta disso. Quer dizer, isso pode acontecer, mas nós temos sempre que ver o seguinte: a grande mediação entre a política, a moral e a política é realmente o direito. E eu me lembro aqui de uma afirmação de Hannah Arendt, que ela diz o seguinte, que no centro das considerações morais da conduta humana está o eu. Quer dizer, eu sou o juiz da minha conduta moral. E no centro das considerações políticas da conduta humana está o mundo. Mas nós podemos fazer aí, intercalar duas outras afirmações, entre uma que é mais restrita e a outra que é a mais ampla, né? Que no centro das considerações costumeiras da conduta humana está a sociedade. É a sociedade que dita os nossos costumes. É a sociedade que diz, por exemplo, quais são os trajes que nós devemos usar para ir a um casamento, a uma cerimônia, não é, oficial, e quais são os trajes que nós devemos usar para irmos à praia. E tudo isso são os costumes ditados pela sociedade. Mas no centro das considerações jurídicas da conduta humana está o Estado. Porque o Estado é um ser eminentemente jurídico. Ele começa com a Constituição. A nossa Constituição de hoje, o Estado brasileiro de 1988, 89, não é o mesmo de 69, de 67, de 46, de 34, de 1891 e da Constituição do Império de 1824. Geograficamente é o mesmo país, historicamente é o mesmo país, mas juridicamente não é o mesmo Estado. O Estado é, assim, um ser eminentemente jurídico. Ele é aquilo que a Constituição diz. E a nossa Constituição nos dá as diretrizes Estado democrático de direito, que convive, que segue o princípio da pluralidade. O pluralismo é a nossa base. E o pluralismo e a divergência é exatamente a base da política. Ora, se nós temos uma Constituição que nos dá esses parâmetros, evidentemente o não respeito a esses parâmetros será evidentemente uma falta jurídica, uma violação dos princípios e uma violação da ética. O que deve prevalecer na interpretação da Constituição, no entanto, é uma coisa que me deixou dúvidas e o Supremo me deixou em mais dúvida ainda. Se nós vamos ver, o Supremo entrou numa contradição quando ele julgou a lei da ficha limpa e quando ele julgou a união homoafetiva. Os senhores vão dizer, meu Deus do céu, duas coisas completamente diferentes, como é que o Supremo pôde se contradizer? Mas se contradisse. No caso da lei da ficha limpa, por exemplo, os senhores estão lembrados, ele aplicou o artigo 16 da Constituição, que diz que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência.
ele prorrogou aplicando esse texto da Constituição. Isto é um princípio? Não, isto é uma regra. A regra que prevaleceu sobre o princípio da moralidade. No entanto, quando ele julgou a união homoafetiva, ele deixou de aplicar a regra do parágrafo 3º do artigo 226, e que diz, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar. Ora, isso é uma regra. Ele não aplicou a regra em detrimento do princípio da igualdade. Agora, o que é que o Supremo deve dizer para a gente? Quais são os critérios para prevalecer a regra e quais são os critérios para prevalecer o princípio? Se num caso prevaleceu a regra e no outro caso prevaleceu o princípio, qual é o critério em que ele se baseou para, num caso, aplicar o princípio e, no outro caso, aplicar a regra? Isso o Supremo está nos devendo. Espero que tenha um outro caso concreto, próximo, em que ele possa resolver essa questão. Evidentemente que não são todos, muitos desses atuais ministros do Supremo nem estavam lá quando foram julgados os dois casos, né? Já tem ministros novos entrando que não participaram de nenhum desses julgamentos. Houve alguns ministros, no entanto, eu posso citar o ministro Aires Brito, foi coerente e aplicou o princípio nos dois casos, mas num ele ficou vencido. Então, meus amigos, isso aí não é uma questão ética, evidentemente, eu estou falando aí numa questão jurídica. Isso é talvez uma deformação profissional minha, porque eu vim da área jurídica. A vida inteira eu vivi na área jurídica. Não é? Já fui advogado, sou de novo, fui juiz e agora voltei a ser advogado. Não é? Então, toda a minha vida foi pautada no estudo do direito. Mas, evidentemente, o estudo do direito é muito próximo do estudo da ética. Não é? Mas nós, voltando àquela distinção de Hannah Arendt, né, que no centro das considerações morais da conduta humana está o eu, isso nos faz lembrar uma frase de Kant, que dizia que duas coisas enchiam de emoção: o céu estrelado além dele e a lei moral nele. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? A lei moral está em mim. A lei moral está dentro das pessoas. Eu sou o juiz da minha conduta moral. Meus amigos, eu não sei se eu trouxe algum esclarecimento para vocês. Nós, na Comissão de Ética, estamos vendo uma série de problemas, entre eles essa questão das pessoas que deixam o cargo público e vão para a vida privada, né, a quarentena que eles têm que ficar, há conflito de interesse, não há conflito de interesse. Isso é o problema máximo que nós estamos vendo hoje. E isso já tem até alguns conselheiros lá que estão se dedicando muito a esses estudos. Não sei se eu fui claro, mas eu sigo aqui uma lição que eu ouvi de um antigo professor meu. O homem que vai falar em público deve seguir 3 princípios. Primeiro, falar alto para ser ouvido, falar claro para ser entendido e falar pouco para ser aplaudido. Muito obrigado por tudo e espero que tenha sido útil de alguma forma. Obrigada, doutor Lacombe. Nós vamos passar agora a palavra para a presidente da Comissão de Ética do Instituto Federal de Sergipe, professora Maria Celina Braga Cabral. Magnífico reitor, professor Ailton Ribeiro de Oliveira, em nome de quem saúdo os dirigentes e todos os servidores deste instituto. Doutor Américo Lacombe, ilustre presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, conferencista desta manhã. Colegas da Comissão de Ética e colegas que nos prestigiam com essa audiência em todos os campos do Instituto Federal de Sergipe. A realização desta videoconferência tem especial significado para a Comissão de Ética do IFES, porque inicia a etapa primeira de um trabalho programado para o ano de 2015, com foco no servidor e o objetivo de difundir informações
e conhecimentos sobre a conduta ética profissional no serviço público, visando a melhoria das relações interpessoais, do ambiente de trabalho e dos serviços prestados. Alcançar um número significativo de servidores determinou a escolha pela videoconferência. Autoridade e competência para abordar o tema tratado foram qualidades reconhecidas do conferencista, o Dr. Américo Lacombe. A presença de Vossa Senhoria neste evento nos engrandece e é motivo de honra e alegria. Acresce-se ainda a disposição e presteza com que atendeu o convite do magnífico reitor para brindar a todos com as suas reflexões, abordando um tema atual, pertinente e de indiscutível importância no atual cenário da vida brasileira. Os agradecimentos sinceros a Vossa Senhoria, agradecimentos estes extensivos aos servidores que em Brasília e em São Paulo mobilizaram-se para a realização deste evento. Ao magnífico reitor e aos servidores da reitoria, o agradecimento pela confiança e colaboração. Agradecimentos aos integrantes da Comissão de Ética, à secretária executiva, ao apoio administrativo, pela parceria, confiança e irrestrita colaboração. Finalmente, os agradecimentos a toda essa seleta audiência que prestigiou esta videoconferência com as suas honrosas presenças. Muito obrigado. Obrigada, professora Maria Celine, pelas palavras de agradecimento. E passamos agora a palavra ao magnífico reitor do Instituto Federal de Sergipe, professor Ailton Ribeiro de Oliveira. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Queria em especial cumprimentar e agradecer ao senhor Américo Lacombe, presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, com suas belas palavras aqui para essa comunidade do Instituto Federal do Sergipe. Queria cumprimentar Selene Cabral, a nossa presidente da nossa Comissão de Ética do Instituto Federal do Sergipe, a Deise Vespasiano, membro dessa comissão, a Paulo Roge, Carlos Henrique, Jânia, Helena Alves, Milton Canuto e Catiene Estácio. E aqui também agradecer e cumprimentar os nossos servidores, cada campus da gente, e em especial nessa sala aqui, a esse colégio de dirigentes do Instituto Federal do Sergipe. Professor presidente da comissão Américo Lacombe, é muito importante esse momento, esse cenário que nós vivemos no Brasil e no mundo, essa dimensão que existe hoje e essa perda da força que está produzindo uma mancha negra de imoralidade que polui as famílias, as cidades, as religiões, os países. Vivemos uma crise que eu creio que é do Ocidente, desse modelo econômico, desse modelo religioso e desse modelo de sociedade. Por isso, essa reflexão é fundamental para todos nós que fazemos o Instituto Federal do Sergipe, para uma reflexão e uma busca apurada de leitura, para juntos buscarmos um compasso e uma mudança significativa na postura do servidor público e na prestação de serviço que ele presta à sociedade.